Alexandre Rubens já está por aqui. É só aceitar, pastor. Você vai entrar ao vivo comigo. Aí, maravilha! Maravilha, pastor. Só desligar o som. Bênção de Deus, glória a Deus, aleluia. Tudo bem, meu Amém, querido? irmão. Obrigado por ter aceitado o convite, por poder estar com a gente nessa noite aí, compartilhando um pouco do seu testemunho. E eu tenho certeza que vai abençoar aí a nossa vida. E lembrando que essa live ela fica gravada e depois quem puder assistir, porque o horário não é um horário muito comum, né? É verdade. Não é um Eu horário muito que. comum. Aí depois quem puder assistir vai ficar à vontade para assistir. Pastor, a gente começa orando, né? Eu Opa, sempre peço para os meus convidados estar orando em favor das famílias que estão enlutadas, né? Já estamos chegando já, ou se não já chegou, não vi hoje, cerca de 140 mil mortos, né? E as pessoas tratam como números, não são números, são pessoas que perderam sua vida. é E por verdade. isso tem famílias enlutadas, tem famílias que estão aí precisando do consolo, do conforto do Senhor. Então vamos orar nesse momento, pastor. O senhor faz essa oração e depois a gente começa o nosso bate-papo, né? Hoje nós vamos orar mais vezes do que normal aqui, um pelo outro, pela nossa família, para Deus continuar nos abençoando. Então, pastor, Ah, começa fazendo essa oração em favor das famílias que estão enlutadas. querido Deus e Pai amado, Deus eterno, neste momento, Senhor Deus, nos unimos em oração, em nome do Teu Filho amado, Jesus, Amém. em favor, ó Deus, daqueles que sofrem, daqueles que estão, ó Deus, afligidos, enlutados, passando, Senhor Deus, por esse processo tão difícil, por Oh, conta, querido Deus, de um mal humanitário tão grave. oh, oh Deus, tem misericórdia. Pai das luzes, que a sua mão poderosa, sua mão acalentadora, a sua mão cujo poder tem, ó Deus, de fortalecer o ânimo abatido de todos Amém. aqueles que estão passando por esse período, por este luto, por esta perda. Que Oh, as Deus. suas mãos, meu Pai, venha restaurar estas vidas, sustentar, enviar providência, Senhor, porque Tu és bom, a Tua misericórdia dura para todo sempre. É Então, verdade, Pai Senhor. amado, abençoe aqueles que estão sofrendo nesta hora, Oh, Deus. aqueles que já receberam a notícia de que estão perdendo o seu ente querido, Oh, Deus. da mãe que está desconsolada, do pai que não sabe o que fazer, Senhor, daquela vida, Senhor, que está perguntando: e agora, o que que eu faço? Ó Deus, em nome de Jesus, seja presente no dia da angústia destas vidas, pelo amor do Teu nome. Oh, Deus. Oramos, Pai, oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Alexandre, essa live ela tem como objetivo abençoar aqueles que estão nos assistindo com testemunho, né, da vida de um pastor, a sua história, porque a gente sabe que tem várias linhas, tem linha filosófica, de conhecimento, mas o testemunho fala mais alto, né? Fala. Aquilo que Deus faz com a vida da gente, com a vida da nossa família, com a nossa história, desde ali a nossa infância, as coisas que acontecem quando a gente era junior, adolescente, tem coisas que marcam na nossa vida, eu tenho muitas, né, que a gente vai compartilhando. Conta pra gente, pastor, um pouco da tua origem, se você é daqui de São Paulo mesmo, porque, por incrível que pareça, rapaz, a maioria dos pastores que eu já conversei, entrevistei aqui, a maioria é tudo Bahia ou Pernambuco, tem uma ligação nordestina. Conta Ah, um que pouco da legal. tua, da tua origem aí, da tua infância, algo que marcou a tua vida quando você era um junior, adolescente, pastor. Ok. Meu nome é Alexandre Rubens da Silva. Nasci aqui em São Paulo. Sou filho de, de mineiro, de um povo mineiro do extremo norte de Minas, próximo da Bahia, quase. Ó, ó, Sei. também, vários mineiros também, você não é o primeiro não, teve uns três ou quatro que eu já conversei aqui.
Eu nasci aqui em São Paulo, então eu não tive oportunidade de entrar em contato com as minhas raízes, com a minha cultura, né? Com 4 meses, meu pai sofreu um acidente e morreu. Eu só apenas tinha 4 meses de vida. E fui criado por uma mãe que tinha mais 3 filhos. Eu era o caçula, sendo o quarto. Uhum. E uma mulher muito batalhadora, sofredora, que com o tempo conheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas antes dela conhecer Jesus como o seu suficiente Salvador, aos meus 7 anos e meio de idade, eu pedi uma Bíblia para ela. E foi algo totalmente inusitado, porque minha família não era de origem evangélica, assim Uhum. como a maioria, ou pelo menos uma boa parte das famílias tem um pouco de relacionamento com o espiritismo, essas coisas. Eu fui o primeiro a pedir uma Bíblia. E eu me lembro que quando eu recebi a Bíblia, eu recebi uma Bíblia toda desencapada, toda rasgada. E a partir daquele dia, todo o cenário da minha casa, da minha vida, mudou. Não havia ninguém que pudesse ser referência evangélica aos meus 7 anos de idade que pudesse me trazer esse desejo. Eu não conhecia nenhum crente, não havia nenhum crente na família. Só lembro de um fato, que o meu irmão, aos seus 18 anos de idade, Uhum. ele se desviou, se perdeu do caminho. Ele começou a usar drogas. E deram um conselho para minha mãe. Se você quiser tirar seu filho das drogas, faça ele ler uma Bíblia. E ele teve essa Bíblia, e ele se libertou das drogas, e ele casou e levou a Bíblia. Uhum. Daí que deu essa inferência. E foi assim como a Bíblia entrou na minha casa. E aí o Uhum. meu irmão hoje já tem os seus 60 anos de idade. Meu irmão hoje é avô de 5 netos. É o mais velho? Ele é o mais velho. Ah, E ele está, graças a Deus, abençoado. Vai à amém. igreja. E foi a partir daquele momento. Eu me lembro que eu estava ainda aprendendo a ler a Bíblia. Estava aprendendo a ler, na verdade. Tinha uma cartilha chamada Caminho Suave. Quem não conhece, Ela né? ela é conhecida. Ele é conhecida. E eu acabei, assim que terminei e aprendi a ler, eu já comecei a ler a Bíblia, troquei o Caminho Suave pela Bíblia. E foi assim a minha história. Né? Hum. Filho único, assim, por último que nasceu, ficou o último da casa, sozinho, ele e a mãe. E foi assim que a Bíblia entrou em nossa vida e Hum. transformou a nossa história. Amém. E, pastor, eu queria, nesse momento, assim, diferente das outras lives, né, que a gente vai conversando e a pessoa vai contando mais um pouco da sua história, esse sentir no coração de, assim, no meio a gente eu orar, você orar. Eu queria orar nesse momento, assim, de uma oração de gratidão pela palavra de Deus na nossa vida, né? Amém. Assim, a gente está aqui, quem está assistindo, quem vai assistir sabe dessa importância do que é a Bíblia, É do que é a verdade. palavra de Deus, né? Que ela é viva, ela é algo poderosa na nossa vida. Então eu queria fazer uma oração de gratidão a Deus pela Bíblia, pela palavra de Deus, especialmente na tua vida, né? Que Amém. foi através dela que você realmente entregou a sua vida a Jesus e a partir Foi. daquele momento tudo mudou na tua família, né? Então vamos orar? Pai de amor, no nome de Jesus, eu quero agradecer, Senhor Deus. Eu Muito quero obrigado, Senhor. agradecer porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é Sim, poderosa. Jesus. A tua palavra ela é a lâmpada para os nossos pés, para a nossa caminhada. Amém, A tua palavra é a Jesus. nossa bússola, Senhor Deus. A tua palavra ela é a nossa orientadora, é a nossa regra de vida, é a nossa regra de conduta. É Então nós te verdade, louvamos Senhor. porque ela é poderosa, Deus, a ponto de atingir o mais íntimo do nosso ser. Amém, Eu te agradeço, Senhor Jesus. Deus, porque a tua palavra,
chegou ao coração do teu filho, ainda criança, ó Deus. Ainda, Deus, ali no seu desenvolvimento da vida, mas o Senhor já tinha escolhido o teu filho para uma missão específica e começou, ó Deus, através da tua palavra. Amém, Nós te louvamos, ó Jesus. Deus, porque o Senhor tem feito grandes coisas na vida do teu filho, na vida do seu irmão, que ele acabou citando aqui, ó Pai. E para que essa tua palavra continue a abençoar, ó Deus, todos aqui, ó Deus, que tem essa oportunidade de tê-la na sua vida, tê-la no seu coração, tê-la na sua casa. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor nos concedeu esse privilégio de poder ter a tua palavra como um fácil acesso para nós hoje, ó Deus. E Amém, que possamos, ó Jesus. Deus, fazer com que o nosso coração também esteja acessível a ela sempre, porque a tua palavra, ela é poderosa. A tua palavra, ó Deus, ela é algo, ó Deus, que é o nosso alimento espiritual para Amém, a nossa vida, Jesus. para o É nosso dia a verdade, Pai. dia. Então, te louvo, Deus, por esse momento, por essa primeira parte desse testemunho tão especial, ó Deus, para aqueles que estão ouvindo, ó Deus, que têm filhos, adolescentes, que têm filhos ainda crianças, que eles possam, Deus, entender, compreender essa necessidade de entregar a sua vida a Jesus. Eu Amém, te louvo, Jesus. Deus, eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. A sua infância aí, quando você entregou a sua vida a Jesus, como foi a tua vida na igreja? Você foi aprendendo, foi desenvolvendo na igreja? Como é que foi esse processo aí? A gente vai caminhando, a gente vai caminhando até chegar ao teu chamado, tá? Como é que Foi. foi? Foi assim. Como não tínhamos estímulo para ir à igreja, pois minha família ela era militante do espiritismo, Uhum. ela passou. Era aqui na região mesmo ou em outra região de São Paulo? É aqui na Era Zona Leste mesmo? na Zona Leste mesmo, na Zona Leste. E então eu não tive tanto incentivo. Os únicos incentivos que eu tinha era muito pessoal com a Bíblia, então eu nem sabia a diferença de Velho, Novo Testamento, chamava Hum. o livro de Êxodo, de Exodo, que era muito comum, né? E então eu lia ela aleatoriamente e eu me lembro muito bem que numa dessas situações, um espírito que havia sobre a minha mãe, que ela recebia quando ela não era cristã, Hum. mandou um recado, pediu para que eu notasse um recado a ela. E o recado era assim, que eu estava livre da sina, que era a sina do espiritismo, mas ela não, porque se ela abandonasse, ela morreria muito cedo. Mas eu estava livre porque eu estava lendo um livro que fazia com que uma luz estivesse sobre mim. Então eu estava liberto, livre de qualquer situação. A minha mãe já vinha sobrecarregada com aquela religião, tendo que fazer obrigações. É uma religião que escraviza, com todo respeito àqueles que a praticam, mas todo mundo sabe como funciona. E minha mãe disse da seguinte forma, quando ela desincorporou, né, o espírito desincorporou dela, e ela falou: "E aí, filho, qual é o recado?" Aí ela disse, eu disse para ela o que havia acontecido. Mãe, esse espírito disse que por eu estar lendo o livro do homem da roupa branca, eu estava livre da sina. Havia uma luz sobre a minha vida. Mas a senhora tinha que ir até o fim. E ela olhou, passou o primeiro dia, passou o segundo dia, e eu estava lendo a Bíblia naquele dia, do segundo, e ela disse: "Filho, quer saber de uma coisa? Eu não aguento mais isso. Eu vou seguir Jesus. E não importa se eu vou morrer mais cedo ou não, eu quero entregar minha vida a Jesus." Não Claro. tínhamos igrejas, não sabíamos. Uhum. Sabe quando você pega aquele cachorrinho e solta pela primeira vez na rua, ele nunca foi à rua, você fica perdido sem saber onde vai? É. Aí eu e minha mãe ficou no portão de casa pensando: e agora? Para onde vamos? E aí ela foi a uma igreja evangélica, permaneceu lá até o dia da sua morte, ficou mais de 30 anos servindo ao Senhor, morreu se trocando indo para a igreja.
E antes disso, eu, com meus 15 anos de idade, eu passei a frequentar a igreja, a conhecer a Igreja Batista. E eu já tinha conhecido algumas outras, mas ela não tinha uma integridade com a palavra, com todo respeito, né? Às vezes parece um merchandising, mas é verdade. Se você começa a ler a Bíblia, mesmo que seja sozinho, se você vai a uma igreja que não prega a Bíblia, você sente a Verdade, disparidade na hora. Eu era verdade. leigo, não conhecia nada sobre teologia, nunca vi falar sobre esses termos teológicos que nós discutimos sempre. Mas uma coisa Uhum. era certa, aonde eu estava, não estava ensinando a palavra de Deus. Então foi que, procurando ao redor da minha casa, achei uma igreja batista, que é do pastor Natanael Mendonça dos Anjos, muito conhecido nosso. Ele foi o meu tutor, ele me recebeu, recebeu minha família. Naquele período eu já estava num processo de casamento, a igreja nos deu suporte, nos abraçou, Que e de bênção. lá eu passei a ter uma experiência com a palavra e com a vida da igreja. Eu tive a Hum. oportunidade, através do meu querido pastor Natanael, de conhecer todos os cargos da igreja, exercer todos os cargos. Eu só não exerci o cargo da igreja do cargo da MCM, mas os demais eu tive a oportunidade, até que chegou um período em que aconteceu o chamado, né? Mas aí é para outro Uhum. momento. Que legal. Esse primeiro momento, pastor, e assim, para nossa vida, né, do crente, um todo, a gente buscar uma referência espiritual, né? Eu tive a minha, cada um teve a sua, de buscar essa referência espiritual. A gente coloca a palavra mentoria, né? É Ser verdade. mentoriado, né? Porque ninguém nasce aprendendo, né? Ninguém nasce aprendendo. Principalmente na vida cristã, Deus tem colocado pessoas na nossa vida aí que tem nos abençoado dessa forma. É Mas chegou um verdade. momento, chegou um tempo que a gente se envolve tanto com as coisas de Deus, que chegou um momento que Deus fala assim: olha, Alexandre, agora eu quero você para mim para uma obra específica. É E agora? verdade. A pessoa cheia de sonhos, cheia de projetos, eu quero ser essa profissão, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Aí Deus fala assim: olha, não, você vai fazer aquilo que eu quero para a sua vida. Então, como é que foi, pastor, essa experiência do teu chamado ao ministério pastoral? Como Jesus havia transformado toda a minha vida, eu passei a ter uma forte inspiração, graças a Deus, e comecei a planejar coisas para minha vida particular. Hum, Nunca imaginei eu nunca imaginei ser pastor. Eu estava indo muito bem, eu estava trabalhando numa empresa. Daquela empresa me surgiu uma oportunidade de, mesmo estando trabalhando naquela empresa, abrir uma empresa para mim. hum, Então eu estava tendo uma oportunidade para ser um empresário, um pequeno empresário. Já estava estabilizando a minha vida, já tinha planos, muitos alvos, eu já sabia qual era o próximo passo que ia dar. Quando, num belo domingo à noite, o pastor pregando, eu senti algo, uma emoção que não era minha. Algo muito forte começou a mexer dentro de mim. E ele terminou a mensagem, terminou o culto, e eu procurei, disse, pastor, está acontecendo algo assim, assim, assim. Comecei a descrever não só os sentimentos, mas algo que estava me controlando fortemente. As lágrimas vinham aos olhos, eu falei, não sei o que eu estou sentindo. E ele disse muito claro para mim, filho, o que você está sentindo é um chamado. Essa dor aí é uma dor de parto, é uma dor do chamado. É o desejo do chamado. E aí, a partir daquele dia, ele passou a me olhar com outros olhos, passou a cuidar mais de mim, mais da minha família. As inspirações começou a ser forte, mas forte mesmo na minha vida. E tudo começou a canalizar para esses caminhos. O pastor Natanel, ele é muito cauteloso e ele tinha como uma das suas premissas que quem é chamado tem que testar o seu chamado, né? Primeiro tem que uhum, cair na graça do povo, tem que
como ele tem uma frente evangelística muito forte, ele ensinou dizendo sobre os processos do evangelismo, porque ele é um pastor que tem que ser ganhador de almas. Aí eu tive a oportunidade de ter dois trabalhos que nós começamos do zero, um aqui no Jardim Miriam, que agora se encontra na divisão de Ferraz de Vasconcelos, onde está agora um colega nosso, pastor Claudinho, Uhum. e o outro na Fazenda Itaim, que hoje está... Eu esqueci o nome do nosso amigo lá. É Bruno, Pastor Bruno. O pastor Bruno. O pastor Bruno precisa casar, hein, gente? Olha, vamos orar para o pastor Bruno. E, e de lá, Deus me levou para estagiar como seminarista em outras igrejas. E assim tive a oportunidade de não só ver, e o meu pastor também viu, que não era somente algo da vontade humana, né? Mas Uhum. como eu já estava em outras áreas, em outros lugares, passando por outras experiências, praticamente sozinho, sem aquela referência pastoral que ele tinha, e Deus foi confirmando, Deus foi abençoando, Deus foi confirmando tudo. Uhum. Terminei o seminário, né, graças a muitas igrejas que nos patrocinaram, porque reconheceram o chamado na minha vida. Por exemplo, a Igreja Memorial em Vila Rosália, Uhum. depois a Igreja Memorial em Itaim Paulista. Ambas igrejas reconheceram e nos abençoaram, nos foram motivadores em todo o tempo, cuidou de mim, cuidou dos meus filhos, da minha família, a irmã Cleide, tantos outros irmãos. E assim eu pude me formar aqui no CEBITEL, que antes tinha a classificação de faculdade, Uhum. e assim fui levado para o meu concílio. Meu concílio teve o meu amigo pastor Natanael, meu grande pastor, esteve lá nos dando apoio, nos assegurando, validou tudo aquilo que ele já tinha Uhum. visto em mim. Tive a oportunidade de fazer um concílio com voto de louvor pela misericórdia de Deus, né? E assim estamos indo, né? Até hoje. Hoje já vai Uhum. fazer 17 anos. Isso tudo Amém. começou. Amém. Pastor, vamos orar mais uma vez aí, vamos fazer uma oração específica. Orar pelos pastores, né? Temos aqui Sim. o pastor Cleverson do Vale, está com Fala, a gente, Cleverson. pastor Josivan, lá da Igreja Batista de Vila Ramos, está com a gente. Josivan, Vamos conhecido orar pelos nosso. pastores, porque a gente vive nesse momento de seminário, várias crises, a gente tem que abrir mão de tantas coisas, e assim, Deus realmente tem tido misericórdia na nossa vida. Ô pastor, ora pelos pastores aí, pastor, nesse momento, depois a gente continua a nossa conversa. Pai querido, louvamos o teu santo nome, porque tu és bom e a tua fidelidade dura para todo sempre. Amém. Ó Amém. Deus, só tenho que agradecer pelos colegas, pelos amigos e pela tão grande vocação. Ó Deus, como dizem, é espinhoso o ministério, o chamado é espinhoso, a vida cristã, pastoral é espinhosa, mas é gloriosa. É gloriosa porque podemos contar com a sua presença. Em todo tempo, o Senhor tem sido o nosso guia, tem sido a mão que nos segura, tem sido a luz que nos ilumina. Verdade, Tu és verdade, o Pai, Tu és o nosso Deus, o nosso sumo pastor. E por isso eu verdade. quero agradecer pela vida do meu querido amigo Josivan e Abençoa, Senhor. também do nosso querido amigo pastor Glória a Deus. Cleverson do Vale, Senhor. Que temos tido a alegria de andarmos juntos em diversos setores, em diversas frentes da nossa denominação e também, ó Deus, nos cursos particulares. E te Amém. agradecemos, querido Deus, pela vida dos nossos amigos, porque todas as vezes que nós nos encontramos, nós podemos ter a certeza que o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para todo sempre. Amém. Tem sustentado seus filhos, tem amparado, tem dado sabedoria. E eu peço a Deus que o Senhor continue derramando este cálice de graça sobre nós, Em para que o nome de nosso Jesus. ministério, o ministério do nosso querido pastor Eliel, assim como de Glória. todos os outros nossos Em amigos, nome Senhor Deus, continue nome- sendo um ministério do teu Filho amado Jesus nesta terra, para tua obra, para o teu povo. Amém. Nos ajude, Senhor Deus, a te servir cada vez mais em espírito e em verdade,
E continue renovando o nosso amor pela tua igreja, continue renovando, Senhor Deus, a sabedoria que precisamos ter, e que em nome de Jesus, que cada um dos nossos colegas venha fazer um ministério honroso e terminar honroso para a glória do teu santo nome. Deus, Amém. nós oramos assim, pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Pastor, 17 anos, né? Falou 17 anos 17 anos. de ministério pastoral. Conta um pouco assim desse privilégio, né? Às vezes eu costumo perguntar aqui do desafio, mas sempre vem na minha mente o privilégio do que é pastorear, né? Cuidar de pessoas, né? Estar conversando, aconselhando, orientando, pregando, né? Fala um pouco dessa experiência aí do que é esse privilégio de pastorear, pastor. É salutar. Às vezes vem lágrimas nos olhos. É inexplicável. É inexplicável a paixão que a gente sente. O fato de você falar assim, meu Deus, qual é a palavra que o Senhor quer que eu fale? As visitas ao nosso povo, as lutas, né? Alguns momentos tão difíceis, tão aguerridos, que a gente percebe o quanto somos pequenos. Somos pequenos, frágeis, a nossa sabedoria não ajuda muito, porque não depende só de nós. Mas eu quero dizer para você que essa experiência eu não trocaria. Se eu tivesse que viver, eu viveria tudo de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Cada um dos seus pastores, cada um dos pastores sabe o preço que pagou, né? As coisas que deixaram para trás, é verdade, nós deixamos muitas coisas para trás, muitas mesmo, muitos sonhos, muitas coisas, muito tempo com a nossa família é sacrificado, Hum, mas é tão forte o que acontece nesse processo que é só pela misericórdia de Deus, não, só para quem está desse lado vivendo mesmo. Não há dinheiro que pague, não há nada. É um fato muito assim. Existem muitos fatos que marcou e tem marcado, mas só o fato de saber que através desse ministério casais são restaurados, crianças nascem, pessoas evitam suicídio. Tantas coisas ruins são desfeitas. Então a gente olha assim para nós e fala, mas somos tão pequenos, não temos nenhuma habilidade para lidar com estas coisas. Mas por algum motivo Deus faz algo que está muito além da nossa compreensão. hum, Então, Pastor Eliel, eu posso explicar assim, o meu ministério, o que eu sinto é um exercício da paixão. amém. Tá? Então, talvez um tanto quanto renascentista, mas eu nunca faltei à igreja quando eu era membro e nunca faltei à igreja quando pastor. E se tem uma das coisas mais gostosas é poder você saber que você está com sentindo aquele frio de pequenez, sabendo lá atrás do púlpito, sabendo Verdade. que Deus é que vai falar e você fala, puxa vida, Deus vai falar. O pessoal orou agora e Deus vai falar, mas eu sou Alexandre e estou em suas mãos, Pai. E aí Deus vai falando, vai fazendo, muito sorriso nos rostos, muitas lágrimas convertidas em alegria. É isso, né? Amém. Então, muita paixão. É 17 anos, aí o pastor hoje já está na primeira de Ferraz. Antes pastoreava onde? Bom, primeiro comecei tendo a oportunidade de iniciar dois trabalhos quando seminarista e que eles permanecem até hoje. Uhum. Dirigi uma congregação em Itaquera, na região próxima de Itaquera, como seminarista. E depois eu assumi pela primeira vez um ministério de fato foi na Igreja Batista Memorial do Itaim Paulista. Uhum. Era uma igreja que havia sofrido uma série de situações
E pegamos a igreja tinha 250 membros, e quando nós assumimos ela com 17 pessoas, 17 membros. E depois, quando a deixamos elas com 110 pessoas servindo ao Senhor. E logo na sequência, nós fomos reconduzidos pelo nosso Deus a assumir a primeira igreja batista em Ferraz de Vasconcelos, aonde nós nos encontramos hoje. Amém, amém. E nesses 17 anos, assim, especificamente, do ministério, a gente pode contar que do nosso lado tem uma família, né, pastor? Uma É família verdade, que nos é dá esse verdade. suporte, uma família que nos dá esse, assim, essa motivação de poder continuar. É Nessa sua fala verdade. aí, e querendo também compartilhar com nossos, né, que estão assistindo, o pastor Enio chegou, o pastor Carlos Azevedo, né, a Cileide, né, dizer assim que a paixão naquilo que a gente faz, né, é a gente se entregar, né, se entregar e quando a gente tem paixão naquilo que a gente faz e se entrega, né, a gente vai ter dificuldade, vai ter problemas, vai ter, né, Vai, desafios, vai. mas a alegria de poder fazer aquilo que a gente ama, que a gente gosta, e acima de tudo, saber que a gente está fazendo para o Senhor. É Então, isso verdade. aí é algo muito, muito especial na nossa vida. Mas, pastor, fala um pouco. Eu ia entrar um pouco nessa área de família, né? Você tem uma família aí, né, abençoada, né, com 2 filhos e 2 filhas, que eu lembre, né? Isso. Ok, eu sou pai de Pode 4 falar. filhos e 3 netos, Olha pela só, rapaz. misericórdia de Deus, né? 2 É, é, filhos homens, o neto é que tá já acusando a idade, né? já estou cruzando a idade. Deus me deu oportunidade de ser o pai, pai novo e me deu a oportunidade de ser também avô novo. Então eu tenho meu filho caçula, começando pelo caçula, meu filho Felipe, que ainda este ano, no final do ano, estará se casando. Eu acho que ele tá aqui, ele tava aqui por aqui, viu? Ele está aqui no grupo. Se o Felipe estiver aí, tem que dar um oi pra gente. É, ele tava por aqui. Eu tenho o meu outro filho, o Alexandre Júnior, né, que a gente chama de Júnior. Eu tenho a Ione, tenho a Jéssica. Então, esses são os meus 4 filhos. Eu tenho o Miguel, tenho o Gabriel e tenho a Elizabeth. Esses 3 Ó, são os meus 3 netos. você já falou o nome dos netos aí com a boca cheia, hein? Pois é, rapaz. É paixão pura. E minha esposa se chama Enói, é uma pessoa maravilhosa. Se tem uma das coisas que a gente pode ter certeza na tranquilidade no ministério, é de fato quando você sabe que a sua esposa não só entende, mas também sente-se chamada, porque foi chamada, junto com seu marido. Então a minha família todinha é envolvida com a obra do Senhor. Só um Ah, parênteses aqui, pastor. Só um parênteses. Olha o que o pastor Josivan está dizendo aqui. Dá a receita da juventude. Olha só. rapaz, Mas, ô, Josivan, você está perguntando pro Alexandre ou para mim? Fecha parênteses, pastor. Continua. E esses dias eu estava brincando com a minha esposa. A minha esposa, ela se envolve muito com a nossa igreja. Mas aí eu estava brincando com a nossa esposa porque 2 das nossas filhas casou com 2 irmãos da nossa igreja, que você deve conhecer, né? O Daniel e o Também, Felipe, também. família muito antiga lá da nossa igreja. Aí eu estava falando, poxa vida, como é que Deus pôde permitir uma coisa dessa, né? A nossa neta, a Elizabeth, ela é a 4ª geração daquela família na igreja, tendo 2 pastores, um bisavô pastor e um avô pastor. Verdade. Ou seja, são coisas que nós não planejamos, mas uma coisa é certa, a família é toda envolvida mesmo, serve a Deus, cantam, pregam. Sim. Hoje a Ione e o Daniel se encontram numa igreja batista irmã, co-irmã.
mais próxima da casa deles, mas a Jéssica mesmo morando, e o Felipe mesmo morando numa região distante, eles passam mais ou menos 1 hora e 40 para estar na igreja, cuidar das coisas da igreja. É uma família que está envolvida. Meu filho, o Felipe, sempre está envolvido com os jovens, tocando, cantando, sempre envolvido no trabalho. Então, isso nos tem trazido assim também muita tranquilidade também, porque eles têm a mesma paixão, gostam das mesmas coisas, já viu as coisas também ruins acontecerem, mas eles Uhum. nunca perderam o ânimo de dizer, olha, eu não quero mais ir para a igreja, essa manhã eu não quero ir, eu quero ficar em casa. A gente nunca teve dificuldades nesse sentido. Que benção, que benção. Pastor, eu quero orar pela tua família nesse momento. Amém. Vou orar pela tua esposa, pelos filhos, pelas filhas, pelos genros, pelos netos, netas e pelas futuras genros, noras, né? Genros, né? É, Pelas futuras noras, né? Para que Deus possa abençoar aí a tua família e como vem abençoando e pela tua vida no ministério pastoral. Pai de amor, amém. eu quero te agradecer, Senhor Deus, e pedir, Senhor Deus, que o Senhor abençoe o teu filho, pastor Alexandre, pela sua família, pela sua esposa. O Senhor continue dando a Sim, ela Jesus. a sabedoria, continue dando a ela, ó Deus, força para que ela possa ser essa companheira, ser essa mulher que tem sustentado, tem segurado as cordas, para Sim, que o sim, teu filho Jesus. possa estar exercendo o ministério na qual o Senhor confiou. Ó Deus de amor, eu te peço, Senhor Deus, pelas suas filhas, pelos seus esposos e netos. Ó Sim, Deus de amor, que o Senhor Jesus. venha derramar sua graça sobre a vida delas, ó Deus, sobre os seus filhos, o Felipe que vai se casar, ó Amém, Pai de amor, também do Jesus. Alexandre, seu Deus, para que essa família continue sendo usada pelo Senhor, que o Senhor continue, ó Deus, colocando a tua mão sobre a casa do teu Amém, filho, Jesus. protegendo, dando a paz, dando a segurança, Muito dando a obrigado, Pai. certeza de que esse lar, a base é firmada no Senhor Jesus. Amém, Ó Deus amor, Jesus. abençoe, Senhor Deus, o ministério do teu filho. O Senhor Deus tem colocado o teu filho naquele lugar, ó Deus, naquela igreja, para ser bênção, para ser abençoado. Não só aquela igreja, Deus, mas as igrejas co-irmãs, na qual, Deus, fazem parte dessa região. Amém, Ó Deus de amor, Jesus. continua usando o teu filho, ó Pai, a capacidade que o Senhor o concedeu, para que ele possa, ó Deus, continuar sendo essa extensão tua, aonde ele estiver, ó Deus. Amém, Como Jesus. pastor, como homem, como um cidadão, como um esposo, como um pai, para que ele continue, ó Deus, dando esse testemunho daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Muito Amém, obrigado, Senhor Jesus. Deus. E continua abençoando a família, pastor Alexandre Rubens, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. Senhor. Pastor Alexandre, a gente que é pastor e a gente convive, né, a nossa vida é nos relacionarmos com pessoas constantemente, né, e fala um pouco, pastor, sobre essa questão de o que é ter uma vida, o que é ter uma experiência com Jesus, como é ter essa experiência com Jesus, porque a gente prega, assim, vários assuntos, existem vários temas, vários textos, mas a mensagem que a gente quer transmitir para as pessoas é para que elas possam ter essa experiência com Jesus. Numa área assim de vida espiritual, fala para a gente um pouco, pastor, o que é ter uma experiência com Jesus? Ter experiência com Jesus é semelhante, ou deve ser, na mesma performance da parábola do semeador, onde a semente cai não nas pedras ou em outros caminhos antes de chegar ao lugar certo, mas é quando você deixa realmente a palavra de Deus germinar em sua vida, porque o Espírito Santo de Deus, a sua entrega a Jesus foi tão forte, foi tão verdadeira, que o Espírito Santo preparou o seu coração para que a palavra fosse germinada e assim você vivesse um dia de transformação após o outro. Vida cristã é vida de transformação. E transformação paulatina, contínua e permanente. Então,
essa é a tônica da minha mensagem na minha igreja, com os meus filhos. Jesus pressupõe toda a mudança que precisamos. Verdade. Então, se há Jesus e não há transformação, alguma coisa está errada. Essa ideia, né? Não é essa ideia, é esse fato de que sem Jesus não há transformação, é algo que deve ser pregado a todo momento. Não importa qual seja o estilo do pregador, da mensagem Exatamente. que é pregada, a forma que é elaborada a fala, ou aquilo que é extraído. O interessante é saber que o ponto-chave, o ponto principal da mensagem é fazer dizer assim, olha, Jesus é tudo. Jesus é que transforma a vida da Exatamente. pessoa. E hoje em dia, né, pastor, a gente encontra assim desafios para transmitir essa mensagem, porque não é simplesmente a gente transmitir, mas do outro lado tem corações, corações que se abrem, corações que se fecham, corações duros, corações resistentes. Então, como a gente pode lidar, pastor, com esse contexto de mundo hoje, onde as pessoas, né, querem abrir mais a sua vida para uma modernidade, para um mundo mais secular e fechar mais a vida para Deus? Como a gente, como pastor, a gente tem que lidar com isso, hein? Ok. Como pastor Eliel, nós assumimos o papel de muitas vezes sermos a boca de Deus e os olhos para a igreja. Como verdadeiros atalaias, devemos estar protestando e apontando o pecado, orientando a igreja, sempre à luz da palavra, nunca à luz de uma ética, de uma filosofia ou das convicções pessoais. Uhum. Mas alimentar o próprio rebanho o fortalece para que eles possam tomar decisões lá fora, neste mundo tão concorrido e tão pós-moderno. E alimentar através de mensagens bíblicas textuais mesmo, né, expositiva, que é a tônica, que é a coisa mais importante, que quando o crente abre a Bíblia e permite que a Bíblia fala com ele através do pregador, e o Uhum. pregador sempre se atualizando e denunciando o mundo, denunciando o pecado, e centralizando Jesus nas suas mensagens, vai se cumprir o que o próprio Senhor Jesus Cristo disse lá em João capítulo 10, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, o pastor que prega Jesus e o pastor que prega a Bíblia e expõe a Bíblia, ele não tem medo de concorrência com relação ao mundo, porque as suas ovelhas, que não são deles, né? Mas as ovelhas de Jesus, vai ouvir Uhum. a voz de Jesus Verdade. e vai seguir Jesus. Amém. Pastor, ora pedindo a Deus um avivamento no nosso meio, Opa, na vida daqueles que estão ao nosso redor, na vida da nossa igreja, para que Deus possa dar um avivamento de tal forma que cada vez mais as pessoas venham ser contagiadas com esse amor de Jesus através da nossa vida. Ora por nós agora. sim. Pai querido, louvado seja o teu santo nome. Amém, Porque, ó Jesus. Deus, tu conheces e sabes de todas as coisas. E, ó Pai, nós colocamos as nossas igrejas em tuas mãos, para que, ó Deus, aonde estiver apagado, venha se reacender. Ó Ó Deus, Deus. aviva os nossos púlpitos, Em nome aviva de os nossos Jesus. jovens, aviva as nossas senhoras, Amém. aviva os nossos homens, Senhor, os homens da tua igreja, as mulheres da tua igreja. Amém. Coloca, Senhor Deus, uma palavra inflamada de salvação. Inspira-nos para isso, Senhor, para que, ó Deus, em nome de Jesus, a sua vinda seja vista sobre uma perspectiva de que está Amém. mais próxima do que Amém, Senhor. imaginamos.
Por isso, Espírito Amém. Santo de Deus, incomoda-nos. Incomoda-nos a pregar a mensagem viva, a viver o evangelho vivo e a falar a viva palavra em todo tempo, Senhor. E que o teu Espírito nos encha de tal forma, Pai, que as pessoas percebam, Senhor Deus, o poder do Senhor se manifestando através da sua igreja. Ó Deus, Amém. fortalece, abençoa as igrejas que estão passando por crise, por Oh, lutas. Ó Deus, os nossos queridos pastores que talvez estejam passando por situações que estão fazendo eles perderem a perspectiva, muitas vezes oh, desanimado, querendo por entregar o favor, ministério. Ó Deus, em por favor. nome de Jesus, visita nesta hora e Oh, venha, Senhor Deus, encher até transbordar do teu Espírito e da palavra, da proclamação da salvação. amém. É assim que eu Amém. te peço, Pai querido. Aviva as nossas obras evangelísticas, coloque em nossos lábios a vontade e o poder de pregar a salvação que há em Jesus e que as pessoas sejam tocadas e mortas do seu velho homem e ressuscitadas para Cristo Jesus. Deus eterno, Amém. nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 pastor. A gente vê, né, pastor, essa necessidade hoje, né, de realmente Deus mandar um avivamento aí para o nosso meio, né? Eu digo assim, quando falo em avivamento, eu falo assim de compromisso com a palavra, com o bom Verdade. testemunho, né, de mostrar realmente que Jesus transforma. Pastor, nós temos aí 10 minutos para a gente Opa! poder terminar a nossa live. Tem 10 minutos aí, mas temos tempo aí para a gente conversar. Eu vou querer duas coisas suas agora, para depois eu vou orar, terminando a nossa live. A primeira, pastor, é que o senhor traga uma palavra para a gente aí, uma palavra de encorajamento. A gente está nesse momento de pandemia, ninguém sabe como vai ser, né, esse pós-pandemia. A gente vê muita especulação, vai ser assim, vai ser, a gente não sabe. O certo é que as pessoas estão com medo, estão angustiadas, estão sofrendo, estão com um sentimento aí de temor, de incerteza. Então, traz para a gente aí, pastor, uma palavra aí de encorajamento para a nossa vida nesse momento. Ok. Ah, esta palavra se encontra em Isaías 40, 43. E essa palavra diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel, não temas, Amém. pois eu o resgatei, eu o chamei pelo meu nome. Amém. Você é meu. Quando você Aleluia. atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o afogarão. Quando Aleluia. você andar através do fogo, não se queimará, e as chamas não deixarão em brasa, porque eu sou o Senhor, seu Amém. Deus. Amém. Amém? Que Deus Palavra. abençoe essa palavra. Deus está contigo. Amém. Amém. E a outra coisa, pastor, é uma frase que vem aí acompanhando a tua vida, acompanhando a tua trajetória. Fala pra gente aí uma frase que marcou a tua vida e compartilha com ela aí pra gente, nesse momento. São duas. A Opa! primeira, somos salvos para servir. Essa frase não é minha. Talvez não seja nem de ninguém. Seja a consciência cristã mesmo, né? A consciência cristã do salvo convertido. Somos salvos para servir. E a segunda, uma pequena mudança trará sobre sua vida resultados extraordinários. E é claro Amém. que a causa dessa mudança é Jesus, porque Jesus ele disse que sem mim nada podeis fazer. Então, essas são as duas frases que me acompanham em todo tempo, porque em todo tempo você tem que servir e em todo tempo você tem que lembrar que você está em processo de mudança. Amém. Amém. Deixa eu orar, fazer a última oração, depois eu quero me despedir de você, me despedir daqueles que estão nos assistindo, com
com a palavra de agradecimento. Obrigado, Pai, mais uma vez. Obrigado por essa conversa. Obrigado porque eu fui abençoado nessa noite com essa história, com esse testemunho que o teu filho acabou de contar, onde envolve a entrega ao Senhor, onde envolve uma entrega no seu reino, onde envolve família, onde envolve, Senhor Deus, dedicação, onde envolve amor pelas almas que precisam ser salvas. Muito obrigado por esse testemunho, Deus, que tanto me abençoou. Eu agradeço mais uma vez pela vida do teu filho, pelo pastor Alexandre Rubens. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor venha ser com ele, venha ser com a sua igreja, Amém, Jesus. as igrejas que ele trabalha na Associação Abamel, Amém, para Senhor. que, ó Deus, aquilo que o teu filho pôr a mão, aquilo que o teu filho colocar a planta do seu pé, o Senhor venha dar prosperidade para a glória do teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Amor, faz com que ele continue sendo bem-sucedido, que na nossa concepção, ó Pai, de ser bem-sucedido, não é ter ouro, não é ter prata, mas é ter a tua presença constante na nossa vida. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem revelado isso ao teu filho, tem mostrado ao teu filho essa verdade, e que ele possa cada vez mais saber, Senhor Deus, que existe um Deus que o ama, assim como ele leu na tua palavra nesse momento, que ele vai passar, ó Deus, pela água, mas ele não vai ser submerso, ó Deus, porque o Senhor é com ele. Amém, Jesus. Ó Deus de amor, que nós possamos, ó Deus, ter a certeza de Tu é o Deus que está conosco. Não precisamos temer esse mal que assola o mundo. Não precisamos temer a morte. Não precisamos temer, ó Deus, aqueles que fazem o mal. Nós precisamos, ó Deus, temer ao Senhor. Amém, Jesus. Saber que Tu é o Deus, ó Deus, Todo-Poderoso. Tu é o Deus que é o dono da vida. Então nós te pedimos, ó Deus, toda sorte de bênção na vida do Teu Filho, hoje e sempre. Amém. Amém. Amém, Jesus. Queridos que nos assistem, nós queremos agradecer a todos aí a sua presença, por poder estar nos assistindo hoje, nos assistindo também nesse momento. Não sei qual que é a hora que você vai assistir esse vídeo, mas eu sei que você foi abençoado com o testemunho, com a história do pastor Alexandre Rubens. Eu quero desde já, né, convidar a você que está aqui ao vivo, né, amanhã está com a gente. Amanhã será o pastor Marcos Pérez, da PIB do Brás, que estará conosco contando um pouco da sua história, do seu testemunho, também nos abençoando, assim como foi hoje. Pastor Alexandre, obrigado mais uma vez. Fico muito feliz por você ter aceitado esse convite e compartilhado um pouco da sua história para nos abençoar. Aí, pastor, pode dar uma fala aí, encerrando essa live aí para nós. Muito bem, eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer aos meus amigos, meus colegas, agradecer a você, pastor Eliel, por ter nos chamado. É uma honra estar com o irmão. E agradecer também, né, a minha família, né, meus filhos, minha esposa, e também a minha igreja, né, minha primeira igreja batista em Ferraz de Vasconcelos, onde temos andado aí uma boa caminhada, segundo a misericórdia de Deus, uma igreja que tem nos motivado, tem estado sempre conosco nas frentes dos trabalhos, e dizer a todos vocês, né, que não desanimem, né, por pior que seja a luta, não desanime, permaneçam, fiel é aquele que te chamou. Amém, pastor, amém. Deus abençoe aí a todos, obrigado, pastor Alexandre. Eu vou compartilhar essa live com você, deixar salva no meu Instagram, e que Deus possa, assim, nos abençoar. Um abraço a todos, Deus abençoe. Pastor Alexandre, fica com Deus, um abraço na família. Amém. Até mais. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, querido.